E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 erros que você e eu não podemos cometer ao acordar. Esse vídeo vai ser transformador na sua vida, então fique comigo até o final, ok? Vamos lá. A medicina afirma, irmãos, que o sono ele é crucial para o ser humano, porque além de trazer descanso ao corpo, à sua mente, ele mantém o organismo funcionando da forma correta, mantendo o equilíbrio metabólico, emocional e psíquico, restabelecendo a disposição para que nós possamos fazer tudo o que precisamos durante o dia. E o sono é tão importante, irmãos, que o próprio rei Davi, ele comentou sobre o sono em vários dos seus salmos. Eu quero ler um versículo que está no Salmo 3. Olha o que ele disse. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor quem me sustém. Mas você sabia que a maneira como você acorda é tão importante quanto uma noite bem dormida? Isso porque o modo como você começa o seu dia influencia tudo o que vai acontecer com a sua vida até a hora de voltar para a cama e colocar a sua cabeça no travesseiro mais uma vez. E o problema é que muitos cristãos eles estão passando por dificuldades na vida e sendo derrotados em batalhas físicas e batalhas espirituais porque não estão acordando da forma como deveriam. Eles levantam da cama tão preocupados em não perder a hora para o trabalho, para cumprir os seus compromissos ou em como trazer o sustento para a sua casa, que eles acabam se esquecendo do mais importante, de Deus, de buscar ao Senhor. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar esses 5 erros mais comuns que os cristãos cometem ao acordar e eu tenho certeza a sua vida nunca mais vai ser a mesma se você colocar em prática tudo que eu te passar, ok? Vamos lá. O primeiro erro, acordar sem entregar a sua vida para Deus. Irmãos, essa deve ser a primeira atitude assim que nós abrimos os nossos olhos pela manhã e levantamos da nossa cama e vamos tomar o nosso café. É muito importante, irmãos, porque a maioria das pessoas ela já acorda tão preocupada, tão ansiosa com as coisas que elas simplesmente deixam de entregar a sua vida para Jesus. E o que esses cristãos não entendem é que tudo o que eles esperam ou planejam pode dar errado simplesmente porque eles cometem esse erro. Vamos ver o que Jesus disse em Mateus capítulo 6. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Olha o que Jesus disse, irmãos. Nós precisamos colocar em primeiro lugar o reino de Deus, a nossa vida com o Senhor. E eu sei que todos nós acordamos com a esperança de que o hoje vai ser melhor do que o ontem. Só que para que isso aconteça, nós precisamos começar o nosso dia da maneira correta, entregando a Jesus a nossa vida e tudo que faz parte dela. Nossa saúde, nosso trabalho, a nossa família, a nossa causa e todas as nossas lutas. Como filhos de Deus, nós não podemos começar um dia sequer da nossa vida dependendo da nossa própria força. Nós não devemos nos esquecer de que Deus está sempre ao nosso lado, zelando por nós o tempo todo. E por isso nós precisamos priorizar ao Senhor, porque o próprio Deus disse que se nós não buscarmos de todo o coração, se os nossos pensamentos não estiverem nas coisas do alto, o nosso coração vai voltar para o pecado, a nossa mente vai estar voltada somente para as coisas terrenas e nós devemos tomar muito cuidado com isso, tá certo? Eu quero ler para você uma passagem da Palavra de Deus que eu sei pode parecer muito pesada, mas que é real e ela serve para chamar a nossa atenção. Em Apocalipse capítulo 3, olha o que está escrito. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Olha isso, irmãos. Quantas vezes, Deus, Ele olha para nós e Ele fica pensando, se o meu filho me buscasse, tudo seria diferente. Se a minha igreja, o meu povo clamasse por mim, me priorizasse. Porque hoje a igreja, irmãos, ela está exatamente dessa maneira. Ela acha que ela está rica, que ela não tem falta de nada, que tudo está indo muito bem. Mas a grande maioria dos cristãos, eles não buscam a Deus como deveria.
E quando nós nos julgamos autossuficientes, ou seja, nós demonstramos que não precisamos do cuidado e da proteção de Deus, nós estamos ficando frios espiritualmente. Nós cremos no poder do Senhor, cremos nele, mas nós não confiamos a nossa vida a Ele. Só que isso é muito perigoso, porque como acabamos de ler aqui em Apocalipse 3, Deus está a ponto de vomitar, porque nós não somos nem frios nem quentes, nós somos mornos. Então, irmãos, precisamos tomar muito cuidado com isso, tá ok? Nunca se esqueça de colocar nas mãos do Senhor a sua vida assim que você acordar e peça para o Espírito Santo habitar no seu coração e guiar você em cada decisão durante o seu dia a dia. Assim você não corre o risco de lutar sozinho as suas batalhas e todas as lutas que o inimigo vai colocar na sua frente, ok? O segundo erro é você acordar sem louvar e agradecer a Deus. Essa é uma outra falha muito grave que muitos de nós cristãos cometemos ao acordar. Nós levantamos, nos arrumamos, comemos alguma coisa e já saímos para começar o nosso dia sem nos lembrar de agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito, por ter nos guardado aquela noite. Irmãos, vocês não sabem o quanto o inimigo se levanta durante a madrugada. A Bíblia diz que existe um terror noturno, está lá no Salmo 91. E durante a madrugada o inimigo ele pega pesado, porque é o momento em que nós estamos com a guarda baixa. Mas é aí também que Deus nos protege e de manhã nós precisamos louvar muito a Deus pelo seu cuidado, pela sua proteção. Amém? Deus, ele está sempre de guarda, Deus não dorme, Deus não cochila e por isso, mais uma vez, nós precisamos adorar e agradecer a Deus. Amém? E nós vemos na Bíblia que mais uma vez Davi, ele se mostra um cara muito grato a Deus, porque todas as vezes que ele acordava, por mais difícil que tenha sido a sua vida e aquela fase, por mais que ele estivesse sendo perseguido e ameaçado, como aconteceu com o rei Saul, que sempre o perseguiu porque tinha muita inveja dele, ainda assim, no Salmo 59, que foi escrito por Davi, ele disse o seguinte: Eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti, tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Olha que lindo, irmãos, olha que coração de adorador. Não era por acaso que Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Ele sabia da importância de manter um relacionamento próximo, íntimo com o Senhor em todos os momentos, desde quando ele acordava até a hora de dormir. Davi era um homem pecador como qualquer ser humano, mas ele estava sempre se arrependendo, sempre se voltando para Deus, porque sozinho ele sabia que ele não era capaz de nada. Davi reconhecia que toda a sua força e o seu sucesso vinha das mãos do Senhor. Amém? Então, assim que você acordar, louve ao Senhor, agradeça pela sua vida, por você estar vivo. Tantas pessoas aí perdendo a sua vida, principalmente nesse momento difícil da humanidade, mas você está aí vivo. Então é momento de você agradecer, não somente pela sua vida, mas pelos seus familiares, pelo seu emprego, pela sua família. Então, seja grato também pelas suas lutas, viu? Porque são elas que estão moldando o seu caráter, são elas que estão moldando a sua fé. Por mais que seja difícil, nesse momento difícil que você está passando, nesse deserto, Deus está trabalhando no seu coração. Então é hora de você agradecer, deixar um pouco as preocupações e ser grato em todas as circunstâncias. Amém? O terceiro erro é você começar o seu dia sem fazer pedidos a Deus. Irmãos, tem muita gente que diz assim: mas eu tenho que só agradecer, eu não tenho o que pedir. Mas Jesus ele falou muito sobre isso. Jesus disse que todas as vezes em que nós pedirmos a Deus, nós devemos crer que já recebemos aquilo e isso vai acontecer conosco. Isso está em Marcos capítulo 11, versículo 24. E a melhor hora então de você fazer esses pedidos é de manhã, assim que você acorda. E mais uma vez nós vamos aos Salmos para nós vermos o quanto é importante estarmos ligados ao Senhor logo que nós acordamos. Davi novamente no Salmo 5, ele disse o seguinte: De manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Olha que lindo, irmãos. E no Salmo 88 está escrito assim: Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à tua presença. Olha que tremendo, irmãos. Já de manhã ele buscava ao Senhor. E por fim, no Salmo 119 está escrito assim:
Antes do amanhecer, me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Repare, irmãos, que nós não devemos esperar para pedir a ajuda de Deus. Não temos que deixar os nossos clamores para mais tarde, somente à noite, quando formos dormir. Não temos que gritar por socorro quando as lutas já começarem e quando o inimigo já estiver pronto a nos derrubar. Não, irmãos, nós precisamos buscar ao Senhor no momento em que nós acordarmos. Nós precisamos da mão dele estendida sobre nós em cada detalhe da nossa vida. E eu costumo dizer que se você colocar Deus em primeiro lugar, logo pela manhã e depois quando você for dormir, tudo o que acontecer ao longo do seu dia vai cooperar para o seu bem. Amém? A Bíblia diz que o inimigo, ele é como um leão que fica rodeando, ele fica à nossa volta procurando a quem possa devorar. E por isso ele vai nos encher de problema, ele vai tentar nos sobrecarregar com as coisas dessa vida, com as preocupações dessa vida. E por isso Jesus, ele disse o seguinte: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Então, irmãos, por que nós precisamos passar o dia todo preocupados, sobrecarregados, com o coração cheio de angústia, cheio de medo do que está acontecendo? Por que nós precisamos ser assim, irmãos? Tantas pessoas aí vendo os noticiários, mas não leem a Bíblia. Ficam assistindo sites de notícias com notícias de tragédia, de derrota, tantas coisas ruins. E isso está provado, a ciência já provou que isso interfere sim na nossa mente. E se a nossa mente estiver contaminada, nós vamos ficar cansados, sobrecarregados. Por isso, meus irmãos, ao acordar pela manhã, você tem que orar com fé, pedindo e crendo que Deus já está te atendendo. Amém? Clame por bênçãos, por saúde, por proteção, por prosperidade e tudo mais que o Senhor ele promete na sua palavra. E se for da vontade dele, você vai receber. Glória a Deus. Irmãos, o quarto erro é começar o dia sem foco. Em João capítulo 5, Jesus disse que toda a Escritura fala sobre ele. Ou seja, tudo que a Bíblia fala se resume ao seu poder, à sua santidade, ao seu amor por nós. Então, meus irmãos, não há nada melhor do que começar o dia buscando intimidade com Ele através da leitura, da meditação na palavra do Senhor. Porque quanto mais conhecermos da Bíblia, mais nós iremos conhecer Jesus. Jesus está à nossa disposição, Ele está ao nosso lado, pronto para falar ao nosso coração, para trazer paz no meio do caos. A Bíblia diz que se você lançar diante do Senhor toda a sua ansiedade, seus medos, preocupações, e em seguida dar graças a Deus, a paz de Cristo, a paz de Deus que excede todo o entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em nome de Jesus. Amém? Então nós precisamos saber que não tem como vivermos neste mundo sem sentir a dor ou o sofrimento. Talvez a sua vida está muito boa, mas você olha para a sua família, para as pessoas à sua volta e você vai ver que as pessoas passam por problemas. E é exatamente isso que aconteceu com Marta. A Bíblia conta que certo dia Jesus ele foi até a casa das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, que elas gostavam muito dele e elas tinham um prazer de estar com Jesus e Jesus também tinha elas e Lázaro como os seus melhores amigos. E enquanto Maria permaneceu ali na sala, sentada aos pés do Senhor, a Bíblia diz que Marta ela ficou muito incomodada, muito ansiosa, porque ela queria oferecer o melhor para Jesus, mas ela queria apenas trabalhar para Jesus, fazer a obra, vamos assim dizer, mas ela não estava preocupada em aprender de Jesus, em adorar ao Senhor. E eu quero ler para você o que Marta disse para Jesus. Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E naquele momento, irmãos, Jesus, ele respondeu a Marta: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Olha que exemplo, irmãos. Jesus estava dizendo que Maria foi aquela que acertou o alvo, simplesmente porque ela priorizou ao Senhor. E esse acontecimento na Bíblia, ele não está ali por acaso. É para nos mostrar que nós precisamos nos aquietar o nosso coração na presença de Deus, sabendo que não existe nada mais importante neste mundo do que a presença do Senhor. Amém? Por isso, a partir de hoje,
Busque mais intimidade com Jesus, através da Bíblia, da oração, ouça louvores. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias eu coloco orações aqui. Estou sempre orando, pedindo a Deus pela sua vida, compartilhando do Evangelho. E isso tem transformado, irmãos, a vida de milhares, de milhões de pessoas. Não por causa de mim, mas pela mensagem que eu trago aqui para vocês. Amém? E o quinto erro que você não pode cometer é acordar sem se preocupar com a saúde do seu corpo. No capítulo 6 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo disse o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Amém? Irmãos, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Isso significa que o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, ele habita em nós. E quando a Bíblia faz essa afirmação, ela está dizendo que nós não devemos fornicar, adulterar, porque assim estaremos desonrando a Deus. E isso significa também que devemos cuidar do nosso corpo na questão da área física, na questão da saúde. E eu sei que seja por falta de tempo ou simplesmente por preguiça, boa parte dos cristãos não se preocupam com essa área. Eles gostam muito de espiritualizar as coisas e eles se esquecem que esse corpo tem necessidades, esse corpo precisa se alimentar bem, praticar atividades físicas, porque tudo isso vai glorificar a Deus. Além de você cuidar do seu espírito, orando, louvando, meditando na palavra de Deus, você precisa fazer mais pelo seu corpo. A Bíblia diz que Daniel ele fez um jejum de 21 dias, mantendo assim uma alimentação equilibrada, uma alimentação adequada. E a Bíblia diz que depois de alguns dias, Daniel ele estava mais bonito do que todos aqueles outros que estavam desfrutando do banquete do rei. Então, irmãos, a Bíblia diz também sobre essa questão física e ela traz muitas passagens que nos orientam a também fugir da glutonaria, que é o quê? É a gula. E em Lucas capítulo 11 está escrito o seguinte: tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Ou seja, irmãos, as ansiedades da vida, elas vão nos fazer pecar, elas vão nos fazer tirar o foco, do Senhor, e nós vamos nos voltar para os vícios, para as coisas que talvez não vão agradar a Deus. Além disso, irmãos, dedique um tempo da sua manhã para você ficar ali à luz do sol. Geralmente aqui em casa eu fico uns 5 minutos ali meditando, sabe? Quando você olha para a natureza, você está adorando a Deus. Então, nada melhor do que fazer isso quando o sol ali está nascendo. E enquanto você está conversando com Deus, falando com Ele, Deus ele está te fortalecendo espiritualmente e Deus está te renovando. Amém? E não se esqueça também, irmãos, de tomar muita água. Vamos cuidar bem do corpo que Deus nos deu, ok? Irmãos, esses são 5 erros que você não pode cometer e eu tenho certeza que a sua rotina, o seu dia a dia, por mais difícil que seja, vai se tornar mais leve, porque o próprio Jesus, ele vai se encarregar de cuidar de você, porque você está priorizando as coisas de Deus. Amém? Espero que você tenha gostado dessa mensagem e eu peço agora que você compartilhe, envie nos grupos de WhatsApp para as pessoas que você ama. Vamos trazer a palavra de Deus, vamos levar notícias boas para as pessoas. É isso que esse mundo está precisando, ok? Deus abençoe, um grande abraço.